Dedução da equação da quantidade de movimento linear. Primeira coisa, uma porção de fluido, uma massa definida, Vm, que varia no tempo. A taxa de variação da quantidade de movimento linear é igual a ao somatório das forças atuantes. Num corpo qualquer, existem dois tipos de força. As forças que atuam à distância, como gravidade, como força eletromagnética, que a gente chama de forças de campo. Ela age em cada porçãozinha da matéria. A gente vai representar elas por F, porque ela pode ter mais de uma direção, ter mais de uma componente, então vetorialmente F. São forças à distância. E a gente também tem um outro tipo de força, que são as forças de superfície, que são as que agem quando o corpo está em contato com a superfície. E aí, num caso tridimensional, você tem forças agindo aqui, aqui, e isso varia de acordo com a configuração material. Só que essas forças agem na interface, na borda aqui. Então, você tem uma entidade matemática, que é um tensor, que representa essas forças. Então, para forças de campo, você tem a massa específica vezes o volume é integrado sobre todo o volume material do corpo. E para as forças de superfície, você tem esse tensor que representa a ação das forças em cada um dos pontos, de acordo com toda a área aqui que tem do corpo. Superfície material T. Além disso, pelo lema de Cauchy, é possível representar esse T minúsculo aqui por um tensor que a gente chama de tensor de tensões. De que maneira? Eu não vou demonstrar aqui, mas é algo desse tipo aqui. Essa força que age em toda a superfície pode ser dada pelo tensor de tensões aplicada normal da superfície. Então, a integral pode ficar desse tipo. E voltando aqui para a nossa consideração, onde a taxa de variação da quantidade de movimento linear depende dessa igualdade aí entre forças, a gente pode dizer o quê? Que a variação de quantidade de movimento linear é dado lá da mecânica, é dado pela derivada no tempo da massa vezes a velocidade. No caso aqui, que é um fluido, eu não consigo definir a massa tão diretamente. E aí eu vou escrever em termos. Eu até consigo, mas para efeitos práticos eu vou calcular a massa como ρ dV para um elemento diferencial de volume.
Então, a quantidade de movimento linear é a derivada no tempo dessa integral, que é a massa vezes a velocidade do fluido dv. Isso vai ser igual a integral de superfície material, que é o somatório das forças atuantes. Nesse caso, são as forças de superfície mais as forças de corpo. A força de superfície é essa aqui, que é representada pelo tensor de tensões vezes a normal. E as forças de campo, as que agem à distância e em todos os elementos do volume, são dadas por essa outra integral aqui. Dessa forma, a gente consegue, nesse lado aqui a gente aplica o teorema de transporte de Reynolds. Nesse terminho aqui, a gente aplica o teorema da divergência. Como é que isso fica? Isso vai ficar assim. Um teorema de transporte de Reynolds, essa derivada, que é do corpo, e é uma derivada que a gente chama de derivada com a perspectiva lagrangiana, a gente vai transformar numa abordagem euleriana. E é assim, isso aqui é a derivada material, mais, eu vou usar a notação do Bachelor aqui, isso vai ser igual, teorema do transporte de Reynolds está aqui. Agora, o teorema da divergência vai dizer que essa integral de superfície pode ser representada por uma integral de volume do divergente do tensor de tensões. E eu repito aqui o termo das forças de campo. Detalhando essa primeira parte, aplicando aqui a regra de derivação da derivada material, eu posso dizer que isso aqui também é uma derivada, então eu posso pegar e multiplicar o ρ pela derivada do du, mais o u, que no caso aqui é um vetor, pela derivada material do ρ, somado com ρu divergente de u. Então, esse termo aqui, esse conjunto de termos, eu posso evidenciar o u e ter dρ dt mais ρ divergente de u. E se você observar, aqui a gente tem a equação da continuidade. Essa equação da continuidade diz que a massa ela é constante, então todo esse termo aqui é nulo. O que faz com que tudo que está aqui dentro dessa integral, desse integrando aqui, seja só esse primeiro termo. Dito isso, a gente pode simplificar, uma vez que eu tenho uma integral em relação ao mesmo volume de controle, eu posso passar esses dois termos aqui para a esquerda e agrupar tudo numa só integral. A soma das integrais é a integral da soma. E aí fica assim. Menos o divergente de T ao F.
e isso é igual a zero. Então eu reescrevi isso aqui, só fazendo algumas manipulações mesmo, algébricas, e cheguei nessa expressão. E aqui a gente tem que pensar que o volume material pode ser arbitrário. E essa integral só vai ser nula para qualquer tempo somente se, esse integrando aqui for nulo. A integral só vai ser nula se o integrando for nulo. Dessa forma, eu posso reescrever isso dessa maneira aqui. Rho du é igual divergente do tensor de tensões mais as forças de campo. E aí eu também posso escrever isso em notação indicial. Lembrando da definição de derivada material, eu tenho que essa derivada material é dada por a derivada parcial de U em relação ao tempo mais U aplicado ao divergente de U. Então, tudo isso aqui, em forma indicial, fica índice I, T, mais o J é igual ao divergente TJ FI. E essa é a equação de conservação de quantidade de movimento linear na mecânica dos fluidos.